Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje, nós recebemos o presidente da Associação Empresarial de Itajaí, Mário César dos Santos. Olá, tudo bem, presidente? Como é que está o senhor? Pois não, tudo bem. É uma satisfação estar novamente no seu convívio, de seus telespectadores, para que nós possamos falar um pouco a respeito das coisas voltadas à nossa Itajaí e à nossa Associação Empresarial. Bom, presidente, a gente está passando por um ano de comemoração para a entidade. São 90 anos de Associação Empresarial de Itajaí, uma entidade que esteve ligada a todo o desenvolvimento da cidade no século XX. Porém, a gente tem algumas pautas urgentes para poder tratar e uma delas que eu queria que o senhor já apresentasse, conforme tem conversado com os empresários locais, com a própria entidade, é com relação aos incentivos fiscais. Santa Catarina está trabalhando em uma renovação da legislação de incentivo fiscal, colocando, na verdade, fim a muitos programas de incentivos que os municípios estabeleceram nas últimas décadas, e Itajaí tem uma grande potência econômica exatamente por esses benefícios. Como é que a entidade tem acompanhado tudo isso? Como é que o senhor avalia os próximos passos dessa discussão? Pois não, a associação, nesse período em que longevo período de 90 anos, nós comemorados este ano, nós queremos inicialmente cumprimentar e agradecer o empenho, a dedicação de tantas pessoas, homens e mulheres, que ao longo dessas 9 décadas conduziram a associação até nos deixar esse legado para que nós pudéssemos continuar apoiando o empresariado local. Com relação ao movimento que nós estamos fazendo através de um comitê, um comitê em favor da competitividade da indústria catarinense, do comércio, das atividades catarinenses, nós estamos vivendo um momento de certa apreensão em face das recentes movimentações através da Secretaria da Fazenda do Estado, especialmente através da própria Assembleia Legislativa, que aprovou as leis, os projetos de leis que definem os incentivos fiscais necessários para que nós possamos, o Estado e todas as empresas que aqui operam, possam manter a sua competitividade no cenário nacional. Na verdade, estamos um pouco apreensivos porque os projetos de lei que tramitaram na Assembleia Legislativa deixaram de contemplar vários segmentos. Nós analisamos detidamente as alterações da legislação, foram 28 segmentos da economia que não foram incluídos nos incentivos fiscais a serem mantidos, porque a situação, me parece, de uma maneira muito resumida, é a seguinte: os estados começaram a criar os mecanismos de incentivo, a chamada guerra fiscal entre os estados, e num determinado momento, exatamente nos idos de 2017, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, estabeleceu que haveria necessidade de que os estados consolidassem os seus incentivos através de projetos de lei para manterem ou reduzir os incentivos. Isso, o Conselho Nacional de Política Fazendária determinou, inclusive, que os estados entregassem, formalizassem os seus incentivos até o mês, era 31 de julho. Posteriormente foi prorrogado para 31 de agosto e agora foi adiado um pouco mais pelo CONFAS. Então, o que o Estado está fazendo é reanalisar os incentivos. Esses incentivos foram fundamentais para a vinda de grande parte dos investimentos, de negócios, de mercado externo, importação e exportação para Santa Catarina, a ponto de nós, pelas estatísticas que foram feitas, de toda a carga importada em Santa Catarina pelos portos Itapoá, São Francisco, Itajaí e Imbituba, predominantemente, 75% dessas cargas, elas aportam em Santa Catarina e se destinam a 8 estados.
E se o Estado de Santa Catarina não mantiver os incentivos, é bem possível que grande parte desta carga possa, ao invés de vir para Santa Catarina para ir para os estados onde serão manipulados, industrializados, comercializados, essas cargas possam chegar diretamente nesses estados, porque, diferentemente de Santa Catarina, a maioria dos estados já depositou no Conselho Nacional de Política Fazendária as leis de incentivo. Então, enquanto os estados estão concedendo os incentivos, Santa Catarina estaria retirando alguns incentivos. E isso faz com que a nossa atividade econômica e industrial, que foi tão pujante nesses últimos anos, mesmo a despeito da crise, e que mesmo assim manteve índices positivos de crescimento, ela possa sofrer um baque, sofrer reduções e, com isso, minimizar o efeito da boa economia catarinense. Como isso foi um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pelo ex-governador Eduardo Pinho Moreira, o atual governador ficou, por força do seu secretário de Fazenda, com a intenção de rever os incentivos. E, lógico, foi para a Assembleia num momento de pouco espaço de tempo para que todos os incentivos pudessem ser analisados. Então, a intenção é fazer com que cada segmento possa demonstrar ao governo do Estado que é indispensável para a manutenção dos seus negócios, das suas atividades, que os incentivos fiquem nos moldes que nós já tivemos em 2017. E, com isso, trará à economia catarinense a continuidade dos negócios. É possível estimar os impactos, os prejuízos para Santa Catarina com a perda desses incentivos, com a perda de competitividade, fica mais atrativo para a indústria, para as empresas trabalhar em outros estados? Sim. Nós, em recente encontro que tivemos, inclusive na Assembleia Legislativa, junto ao presidente da Assembleia, junto aos deputados que compõem a Comissão de Finanças e Tributação, onde estava tramitando esses projetos de lei do governo do Estado, muitos empresários demonstraram ao governador e ao secretário de Fazenda e aos parlamentares a dificuldade que teriam de manter os seus negócios. Nós temos vários segmentos que precisariam ter imediatamente que os incentivos fossem mantidos. Podemos dizer alguns deles, por exemplo, toda a cerâmica vermelha, tijolos, telhas, manilhas, etc. Água mineral, o frete, o chamado Procarga, vai gerar um aumento nos fretes, e aumentando os fretes, a proteína animal, tanto o milho quanto a própria carne, de frango, porco e gado, nós seríamos o único estado brasileiro a não dar incentivo para a proteína animal para a cesta básica. Então, tem vários segmentos, né, que demonstraram, especialmente as proteínas, houve várias demonstrações, o quanto isso seria de aumento imediato na carga, no custo da alimentação. E por isso que o movimento recebeu o apoio dos deputados. Os deputados, então, estão também, juntamente com os segmentos, solicitando a revisão das atitudes da Secretaria da Fazenda do Estado, nesta, me parece, equivocada visão de que, tirando os incentivos, aumenta a arrecadação, sem perceber que, tirando os incentivos, não é que vai aumentar a arrecadação proporcionalmente, é que muitas cargas que vêm para Santa Catarina deixarão de vir. Automaticamente, a base de cálculo para a incidência tributária será menor e, portanto, haverá uma perda significativa para os estados e, havendo perda no volume da arrecadação dos estados, que até hoje se manteve crescente, consequentemente, os municípios que recebem parte do ICMS arrecadado do Estado, 25% volta ao fundo para os municípios, eles também teriam um baque nas suas arrecadações. O que ainda se espera do governo estadual, da Assembleia, para os próximos meses? Eu acho que janeiro, fevereiro, isso aí vai ficar superado. Até lá tem que estar tudo resolvido. Na verdade, o governo do Estado, em relação recentemente, nesta semana que passou,
deu um deadline novo para a questão da agroindústria e agrotóxicos todos, né? Adiando até dezembro a tomada de alguma posição, e nós esperamos que tudo isso aconteça ainda em tempo de que o Estado possa encaminhar ao CONFAZ a sua política de incentivo fiscal e, com isso, manter o nosso nível de competitividade, evitando que nós tenhamos a perda de cargas, a perda de negócio, a perda de toda essa infraestrutura que Santa Catarina se preparou ao longo do tempo para estar marcante e presente no mercado brasileiro, sendo inclusive estado que atrai negócios de tantos outros estados do país. Podíamos até lembrar, por exemplo, toda a importação feita pela GM através do Porto de Itajaí, e que, na verdade, diferentemente do que está se pensando, de que Itajaí concentra toda a arrecadação que fica, não. Itajaí participa do movimento, mas é evidente que, nesse caso da GM, especificamente, o grande município beneficiado possivelmente será o município de Araquari, onde está concentrada a empresa que vai fazer a distribuição dos carros para o país, no caso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar essa entrevista com o presidente da ACI e aí sim falarmos dos 90 anos da entidade, das comemorações durante esse ano de 2019. Voltamos em seguida, até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o presidente da Associação Empresarial de Itajaí, Mário César dos Santos. Bom, doutor Mário, nesse segundo bloco eu vou pedir que o senhor conte um pouco a respeito das comemorações dos 90 anos da entidade. 28 de maio de 1929 foi a fundação da ACI, que tanto colaborou para o desenvolvimento da cidade no último século e agora também no início. Como é que foram as comemorações? Quais são as transformações desse período? As comemorações, nós fizemos um grande evento, que foi Empresário do Ano, alusivo aos 90 anos. Então, neste evento, nós homenageamos vários setores da nossa economia, né? O setor comercial, o setor industrial, o setor de serviços, o jovem empresário e o empresário do ano, e a mulher empresária e o empresário do ano. E nós tivemos um aporte muito significativo de pessoas, de empresas, de suas estruturas que acorreram a este nosso evento, numa noite brilhante, que nós comemoramos no dia 31 de maio, e com a participação de várias autoridades, inclusive do prefeito, e uma fala muito significativa do prefeito Volney Morastone, que bem identificou a trajetória da associação empresarial, linkando-a a toda a história de desenvolvimento, de progresso da nossa cidade, a própria associação, que a associação esteve presente ao longo desse tempo, né, nesses 90 anos de existência, sempre primando por fazer com que a cidade pudesse sempre estar à frente de bons negócios, de bons investimentos, e fazendo com que a indústria e o comércio pudessem dar a representatividade que Itajaí, ao longo do tempo, destacou-se, né? Nós tivemos como grande homenageado neste ano, nos 90 anos, o empresário Adalberto Sidalasek, do Grupo Poli, como jovem empresário, o Marcelo, da Rede Supermercado Angelina. Tivemos como, na área de comércio, a Forte Atacadista, destacada empresa do cenário de atacadista do Brasil, né, para estar entre a sexta e sétima do país, e é de origem itajaiense. Tivemos na área da indústria a Rodocordas, uma empresa tradicional de famílias daqui, que tem um desenvolvimento muito grande nesta área de produção de vários tipos de cordas e afins para vários segmentos do nosso mercado.
no sentido dos serviços, o destaque teve para a Rádio Naval. A Rádio Naval é uma empresa que presta serviços de telecomunicações para todo o sistema, especialmente de navegação, não só embarcações pesqueiras, mas também barcos de passeio, toda a frota mercante, os navios, são atendidos pela Rádio Naval. Na parte da mulher empresária destacada, nós tivemos a senhora Eliane, da Conascom, uma jovem empresária que também tem um trabalho destacado na área de assessoria, de mercado externo, contábil. Também, aquele momento marcou muito a associação pela representatividade dos empresários. Fizemos uma homenagem também ao nosso primeiro presidente, em memória, seu Bonifácio Schmidt. Nós tivemos 16 netos dele presentes no nosso evento, e netos e bisnetos, e de várias regiões do país eles acolheram. Nós fizemos uma homenagem e tivemos a oportunidade, nessa homenagem ao primeiro presidente da associação, também trazer o presidente, o mais antigo presidente ainda que está no nosso meio, que foi o ex-prefeito de Itajaí, Frederico Olinda de Souza, seu Fred. Ele também foi presidente da Associação Empresarial, ele tinha negócios aqui, ele e a família. Então foi um momento muito grato, a nossa federação se fez presente. Foi uma noite em que nós comemoramos o segmento empresarial da cidade, uma noite de gala para as nossas atividades. E a intenção é fazer com que a associação sempre possa estar presente e olhando as atividades e ajudando com soluções empresariais para as nossas empresas, para que nós possamos cada vez mais fazer com que o empresariado possa ter serviços à sua disposição e, com isso, desenvolver com facilidade, com menor custo, dentro da ideia do espírito associativista, né? Porque quando nós nos associamos, nós reduzimos custos nesses serviços, e essa é a grande missão da associação, fazendo com que possamos, com a equipe de funcionários e com as soluções empresariais que temos, oportunizar que os nossos associados possam cada vez mais ter serviço de qualidade e estar no mercado da melhor maneira possível. As transformações hoje da ACI, quais são? Porque há também as câmaras setoriais, núcleos, há também um trabalho para que um canal de comunicação seja instantâneo pelo WhatsApp, entre outras. Nós estamos hoje com 5 núcleos ativos na Associação Empresarial. Esses 5 núcleos, eles congregam o segmento, né? O núcleo da mulher empresária, o núcleo de tecnologia de informação, o núcleo de comércio exterior, o núcleo de gastronomia e o núcleo de socioambiental. Então, por área, as empresas trabalham, conversam, trocam, fazem um relacionamento no sentido de desenvolverem as suas parcerias dentro dos núcleos e, com isso, fomentar de maneira mais tranquila, né, o desenvolvimento, às vezes até pequenas e médias empresas se inspirando. Nós fizemos normalmente os cases de sucesso, onde uma empresa que tem um projeto que foi bem desenvolvido e deu bons resultados, ele apresenta para os demais, mostra como é que desenvolveu, os custos, qual é a saída, qual é a menor maneira de desenvolver um determinado projeto, e isso faz com que esse networking entre as empresas ajudem as empresas se melhorarem as suas próprias atividades, no caso, né? E agora, culminando os 90 anos da nossa atividade, da associação, nós estamos fazendo uma grande campanha de indique um amigo, né? O associado indica uma empresa e essa empresa, para ela se tornar associada, e a associação concede a este indicado, a este amigo indicado,
uma redução nos custos da mensalidade nas próximas 9 mensalidades. Quais os critérios para que a empresa possa se associar? Na verdade, o critério é haver a indicação de uma empresa, a empresa esteja regularmente, normalmente funcionando, no caso, né? Não só pode ser empresa, como profissionais liberais, como sociedade e profissionais. A indicação gera a possibilidade do cadastramento da empresa e automaticamente já passar a ser associado e beneficiar-se de toda a pleia de serviços que a associação oferece. São inúmeros serviços também. Por exemplo, o WhatsDay, ele é uma forma da entidade interagir com a comunidade, é isso? Exatamente. Um dos grandes problemas de todos os segmentos, vocês vivem isso, é o setor da comunicação. Então, nós temos necessidade, muitas vezes, de ter comunicações imediatas com os nossos associados e nós implantamos diversas mídias, e entre as quais uma mídia diária, um grupo de WhatsApp, que é um WhatsApp, na verdade, é empresarial. Não é grupo, não é... Você se cadastra para receber a informação e você recebe a informação. A sua informação não é compartilhada. Ela vai para um banco de informações. Você só recebe as informações, as coisas atualizadas, que tem interesse, muitas vezes, de alguma coisa mais marcante, de alguma atividade, de algum edital, alguma oportunidade. Então, nós imediatamente comunicamos a nossa rede de empresas daquele segmento para estar mais apta a desenvolver suas atividades. Como se fosse o papel do e-mail, só que ele vai mais direto para... Exatamente. Aí cada associado não tem como falar, eu não fiquei sabendo, foi decidido quando... No cadastro podemos até ter o segmento da empresa. Se for da área de serviço, se for da área do comércio, se for da área industrial, se for... enfim, cada segmento poderá ter o seu cadastro e receber a notícia diretamente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos o presidente da Associação Empresarial de Itajaí, Mário César dos Santos. Bom, o senhor pode falar para a gente a respeito da participação da CI nos diversos segmentos da sociedade itajaiense, principalmente na questão dos conselhos municipais de participação social. A CI tem cadeira. Acredito que na maioria dos conselhos está participando e atuante, e também a CI tem representantes delegados nas oficinas que já aconteceram do plano diretor e que ainda está em discussão para futuramente tramitar aqui na Câmara de Vereadores. O senhor pode falar como é que está essa participação social da entidade? Olha, a associação, felizmente, ao longo do tempo e pela longevidade que tem, é muito reconhecida e acolhida e tem sido convidada a participar de todos os conselhos locais, né, regionais, e tem se feito presente, exatamente para que nós possamos também saber como é que está o lado do desenvolvimento nas várias áreas da cidade e dos vários conselhos, para que nós possamos ter esta informação também no direcionamento das atividades empresariais da cidade. E agora, ainda mais no debate, na discussão ampla, profunda, aberta, né, com as oficinas, o plano diretor, nós também temos delegados participantes que estão acompanhando, né, tivemos já algumas reuniões, inclusive, em que nos foi dado conhecimento das ideias iniciais do plano diretor, e o plano diretor é uma ferramenta fundamental para o nosso desenvolvimento da cidade, para que nós possamos depois ter as leis que o completam e, com isso, direcionar o próprio futuro e a própria urbanização, as próprias áreas construtivas da cidade. Então, me parece que é um projeto muito oportuno, que está sendo discutido na cidade, que nós tenhamos que ter bastante atenção a eles e possivelmente ainda deverá ser vertido em lei ainda este ano, né? A ideia é que ele venha para
Câmara de Vereadores para ser avaliado, e debatido e votado, e com isso dá um novo norte na cidade, porque o nosso plano diretor já está um pouco defasado e precisaríamos, de fato, atualizá-lo. Grande parte do desenvolvimento da cidade, e especialmente nas questões construtivas, elas passam pela análise, pela avaliação, pela autorização, não só do plano diretor, como também do Código de Obras, né, que também é outro que vir logo em consequência, no caso, né? O plano diretor vai impactar diretamente em diversos outros setores da cidade, porque aumenta a pavimentação, a possibilidade de pavimentação em diversas zonas urbanas de Itajaí. Com isso, aumenta a densidade urbana com a vinda de pessoas, o aumento populacional do município, e as demandas vão surgir. Uma das demandas, a mobilidade urbana. Este é um outro aspecto que, felizmente, paralelamente ao plano diretor, está sendo atacado pelo município. Aliás, devemos louvar esta iniciativa do Executivo Municipal, que mesmo a despeito desse momento com certa apreensão no aspecto econômico das demais cidades, Itajaí está pujante em várias obras, em várias atividades, e graças a esse esforço que foi feito pela administração e que conseguiu, né, obter esse financiamento internacional do Fomplata, e com isso fazendo com que a cidade possa rapidamente rever alguns gargalos de sua mobilidade. Evidente que nós temos problemas que são internos da cidade, do município de Itajaí, e temos os nossos problemas decorrentes não só das rodovias estaduais e federais que passam por Itajaí, que esses também representam dificuldades. Aliás, foi feito há um estudo inclusive que demonstra que no trajeto de passagem por Itajaí, a BR-101, ela tem um nível de adensamento de tráfego muito grande, que reduz intensamente o quilômetro-hora rodado, e que isso gera um aumento de custo para o empresariado, para quem opera nesse trade aqui na BR-101, e que, portanto, haveria necessidade e como foi feito, vários movimentos, para que o governo federal rapidamente resolvesse essa questão, as questões ligadas a essa questão da mobilidade com as marginais da BR-101, especialmente com a construção das pontes, né, que no contrato original parece que algumas pontes não estavam previstas, né, está a marginal que para na beira do rio, mas não estavam as pontes, e agora parece que o assunto já está sendo encaminhado e algumas pontes, algumas obras já estão sendo executadas, né, a exemplo do Ribeirão Aliribá, do Itajaí Mirim Leito Antigo, do Itajaí Mirim Leito Novo, em trechos diferentes, sul-norte ou norte-sul, mas são, na verdade, um conjunto aí de obras de infraestrutura e que vão dar mais mobilidade à nossa região. É lógico que nós temos dois gargalos significativos, talvez até três, mas o terceiro já está quase na divisa do município, seria a SC 486, a rodovia Antônio Raio, que chega de Brusque, a SC 412, a Jorge Lacerda, que vem de Blumenau, e elas se encontram na BR-101 em nível, né, quando deveria ser anéis viários, já estava inclusive começando a obra no trevo de Brusque. Infelizmente parece que o governo do estado deu máquinas atrás nessa iniciativa e haveria dois viadutos e os anéis, né? Quem vem de Brusque vai para Florianópolis, Balneário, já passaria direto, não precisaria chegar no trevo e depois, e quem vai para o norte também, já seriam dois anéis, não precisaria fazer o confronto com o trânsito da BR-101, de quem está saindo de Itajaí, e tudo isso tem que ser revisto e é das nossas prioridades. Aliás, nós temos um movimento na Associação do Vale do Itajaí, nas associações empresariais, chamado Voz Única, e nós concentramos, né, nas reivindicações das várias associações os mesmos pedidos para que nós possamos ser sintomáticos na indicação dos problemas, né? Então, acesso da rodovia Antônio Raio com a BR-101, acesso da rodovia Jorge Lacerda com a BR-101, a chegada da 470 também na BR-101, são todas situações que nós temos que ter preocupação para que nós possamos, num curto espaço de tempo, ter essas questões resolvidas e fazermos com que minorize essa questão da retenção, da falta de mobilidade que nós temos nesses trechos,
que já não é mais só na temporada, já é diário, né? Sair de Itajaí, em alguns momentos, em algumas horas, já está ficando bastante complicado, exatamente porque falta essa mobilidade e a cidade está fazendo a parte interna do município, né? Com as obras, com os binários, com as obras que estão sendo executadas, e o Estado e a União, com a BR-101, precisariam nos dar esses acabamento no sentido de nós possamos ter fluência, porque a cidade demanda uma grande quantidade de infraestrutura logística, de caminhões que vêm ao porto, que saem do porto e que vêm para movimentar o nosso segmento comercial e industrial e precisariam, de fato, ter uma condição de mobilidade mais ampla, no caso. A gente tem um minuto ainda, presidente. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse projeto que a CI tem acompanhado da Celesc de, pelo menos na parte central, por enquanto, colocar a energia elétrica, a fiação de energia elétrica de forma subterrânea. É um projeto aí de 37 milhões e está previsto já no programa Itajaí 2040 moderna e sustentável. É um projeto belíssimo, é um projeto que vai dar uma nova urbanização para a cidade, especialmente para o centro, os 4 quilômetros são previstos de fiação, de rebaixamento da fiação, vai dar um novo visual à cidade, a exemplo que já se fez em alguns pequenos trechos da cidade, lá nas imediações da Praia Brava, aqui na Pedro Ferreira. Então a ideia é fazer com que aquela quantidade de fios que a gente vê pendurado e de em todas as direções, ela possa evitar o desgaste da paisagem, vamos assim dizer, numa urbanização mais adequada e que está junto com essas obras de mobilidade, de melhoria e readequação dos equipamentos urbanos no centro da cidade. Um projeto muito bonito, muito audacioso e que vai trazer à cidade um novo momento, não só nas questões de mobilidade, mas também da reurbanização dos centros. Esperamos, inclusive, que o Largo da Igreja Matriz já esteja pronto para o Natal, o famoso Natal de Itajaí, que deverá já ser em novas instalações, com a nova praça, com tudo já devidamente reurbanizado naquele setor. Então é um projeto que nós só temos a louvar e apoiar a iniciativa municipal e nós temos que compreender que quando se executam obras, nós temos pequenos inconvenientes no curso da obra, quer dizer, a obra é passageira e o que fica é longevo, é quase eterno, né? Então, por isso, nós tivemos uma mobilidade, inclusive, do segmento comercial e industrial do centro para conversar, para demonstrar as dificuldades que haveriam em face da execução das obras desse projeto, mas que em seguida daria uma plena mobilidade e uma urbanização muito grande e muito bonita para a cidade de Itajaí. De louvar a iniciativa do prefeito e de toda a sua estrutura e das entidades que estão apoiando. Obrigado por ter aceitado o convite de gravarmos essa entrevista e sucesso no seu trabalho à frente da ACI. Agradeço mais uma vez, é uma satisfação estar no convívio de todos vocês e auguramos que nós possamos ter outras oportunidades. E você pode assistir esse programa pelo canal 14 da NET e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite e até a próxima.